Olá pessoal, sou o professor Almir e esta é a nossa última aula para fechar o ciclo de informática básica. Essa videoaula ela versa sobre segurança da informação. Os objetivos dessa aula, nós veremos um breve histórico da internet, a sua arquitetura, conceitos de segurança da informação, os princípios da segurança da informação, outros conceitos básicos, incidentes de segurança, política de segurança, vamos falar muito por alto da norma de segurança ISO 27002, 2013, crimes eletrônicos e virtuais, os controles básicos para garantir os sistemas seguros, um pouco de legislação brasileira sobre segurança da informação e mais controles básicos de segurança. E por fim, algumas considerações finais. Bem, por falar de internet, é sempre bom revisar um pouco do seu histórico. A internet ela começou num ambiente militar na década de 60, durante a Guerra Fria mundial, onde o Departamento de Defesa norte-americano projetou a ARPANET, que é a precursora, foi a precursora da atual internet, visando interconectar os centros de comandos militares através de um sistema de rede de computadores que continuasse operando mesmo se houvesse um conflito ou um holocausto nuclear. E nessa década de 70, 80, a ARPANET foi aberta para as universidades, primeiramente, comunidade acadêmica, a fim de que os pesquisadores e estudantes pudessem trocar de forma ágil os resultados de seus estudos, pesquisas e etc. Bem, em 1983, a ARPANET mutou seu protocolo. A gente vai ver mais na frente o conceito de protocolo, certo? NCP para o atual TCP/IP, passando a se chamar definitivamente Internet. Em 1991, o cientista físico inglês Tim Berners-Lee, do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, ele projetou a web, tal como nós conhecemos, esse ambiente hipermídia, multimídia da internet, e navegamos através de links, e URLs. Vamos falar desse conceito mais adiante. Em 1993 foi lançado o primeiro navegador browser, que é o Mosaic, que é o precursor do Netscape e do Internet Explorer. Netscape, que é o precursor também do Mozilla Firefox. Em 1994 começou a haver um forte interesse público em comercial na internet, dando início a uma verdadeira explosão no seu crescimento e na quantidade de redes e usuários conectados em todo o mundo, mais de 1 milhão. E a internet passou a ser o principal ícone da globalização e da sociedade da informação. Então, tudo que se fala sobre a internet é muito recente. Praticamente, começou realmente a explodir, a partir de 1994, 95. Aqui no Brasil, como é que a gente pode caracterizar a evolução da internet? Em 1965, é criado o Ministério das Comunicações. Aliás, o Ministério das Comunicações cria a Embratel, a empresa brasileira de telecomunicações. 20 anos depois, a Embratel, em 1985, cria a Rede Nacional de Pacotes, RENPAC. A RENPAC foi a primeira rede pública brasileira de transmissão de dados para atender usuários particulares. Mas nessa época, só quem tinha acesso eram instituições públicas, instituições de pesquisa, certo? Instituições privadas, como bancos, que pudesse pagar por essa rede, que não era barata não. Em 1989, o Ministério da Ciência e Tecnologia, MCT, cria a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP,
para implantar uma rede acadêmica brasileira interligando as universidades, centros de pesquisas e governo. Então a RNP é criada nessa época, né, de 89 para 90. Tem um site aí, www.rnp.br. Lá tem muito histórico, né, sobre a evolução da própria RNP e da internet brasileira. É bom dar uma acessada. Em 1995, certo? A internet para toda a sociedade, internet comercial. Então, como eu já falei, né, até no início da década 90, só quem podia acessar a internet era praticamente, né, empresas públicas, universidades, etc. Certo? E a Embratel e as Telés, né, a Telp, que havia Telp aqui, só oferecia a infraestrutura de comunicação, mas não podia ser provedor de acesso. Certo? Em 1995, certo? Essa internet passou a ser acessível ao público, né, via os provedores de acesso de serviço. E é criado também nesse ano o Comitê Gestor da Internet, CGI, para organizar e desenvolver e disseminar o uso da internet no Brasil, que juntamente com a FAPESP, né, São Paulo, ficou responsável por melhor distribuir os endereços IPs, nós vamos falar nisso mais na frente, e registrar o nome de domínios das organizações, também vamos falar nisso mais na frente. Neste período, a RNP teve um papel importantíssimo no apoio da divulgação de tecnologia de rede de computadores para provedores privados e operadores de telecomunicações estatais. Eu tive o prazer de participar dessa fase, né, da internet brasileira. Nessa primeira fase, né, eu atuava como engenheiro de redes e participei, né, junto à RNP aqui no estado de Pernambuco, no ITEP, Instituto Tecnológico de Pernambuco, que era o POP, né, ponto de acesso da internet aqui para as instituições públicas, como engenheiro de rede e configurando vários equipamentos de redes e montando também vários provedores de acesso, não só aqui como no interior do estado de Pernambuco. Bem, mas isso é uma parte da minha história. Vamos lá. Em 1998 houve a privatização do sistema Telebrás. Então era todo do Estado, como vocês sabem. Na década de 98 houve uma forte privatização de várias empresas brasileiras, não só no campo da telecomunicações, mas no campo da mineração, como a Vale do Rio Doce e várias outras empresas brasileiras, certo? E houve uma modernização da infraestrutura de telecomunicação no Brasil e redução do custo de conectividade com essa privatização do sistema Telebrás. E surgiram várias operadoras, né, muitas das quais nós conhecemos hoje: Telemar, Oi, Embratel, né, Telmex, a Telefônica, né, SAGVT, né, que atualmente foi comprada pela Vivo, né, a TIM, a Claro, e surgiu também em 1998 a agência Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que é reguladora de toda a parte de telecomunicações no Brasil. E o que é que nós temos, né, até desse ano 98, 99 até hoje? A gente tem, né, uma intensa modernização da telefonia móvel, né, que a telefonia móvel superou até a telefonia fixa. Praticamente todo brasileiro hoje em dia tem um telefone celular, não sei se é smartphone, mas tem, né? Uso intensivo de tecnologias sem fio, wireless, e convergência digital. O que a gente chama de convergência digital? Ao longo dessas décadas, né, tudo convergiu para a internet: rádio, televisão, como nós temos hoje, a TV digital, certo? E vários outros serviços. Houve um crescimento explosivo da internet brasileira em relação ao número de computadores, né, celulares, empresas e usuários conectados, certo? Esses indicadores vocês podem acessar no site do CETIC. Bem, e passado todo esse tempo, certo? Estamos vivendo no paraíso? Não, pessoal. Temos ainda muita exclusão digital no Brasil, como se sabe.
Por falar nisso, né, houve, né, um Plano Nacional de Banda Larga, PNBL, né, de 2010 a 2016, certo? Ele foi praticamente, né, extinto ou está em stand-by, né? E esse Plano Nacional de Banda Larga, que foi um acordo feito do governo federal com várias operadoras, ele não conseguiu atender de forma substancial as regiões mais necessitadas do país, principalmente Norte e Nordeste. Entendeu? Então agora teve várias cidades, principalmente na região Sul-Sudeste, que foram atendidas, e também no Norte-Nordeste, mas assim, há muitas ilhas digitais ainda no Norte e Nordeste. Então cidades, principalmente interioranas, que não tem cobertura de conectividade de internet. Há um satélite geoestacionário, né, o SGDC, que foi praticamente implantado, né, esse ano, em 2017, entendeu? Foi lançado lá na área da Guiana, se eu não me engano, na Guiana Francesa aqui do Norte, certo? E ele está sendo operado, é um dos meus satélites está sendo operado pelo Brasil, certo? Faz uso não só, né, para defesa e também para comunicações, e esse satélite ele pode, né, oferecer, né, conectividade a instituições, escolas públicas e comunidades ainda excluídas, certo? Mas eu creio que o objetivo maior dele é defesa. E é um satélite estacionário. Por que já estacionário? Porque ele está sempre a uma determinada altitude, entendeu? E sempre em cima da superfície do território brasileiro. Bem, outro conceito que está em moda é a internet das coisas, né? O que seria isso? Um novo plano de internet? Pode ser. Esse termo internet das coisas, traduzido do inglês, né, IoT, né, Internet of Things, é usado para designar uma série de tecnologias que utilizam a internet para comunicar, né, a usuários informações em tempo real sobre a operação de equipamentos. É o seguinte, tudo hoje em dia, qualquer equipamento, né, que você imaginar, eletroeletrônico, né, é passível, né, qualquer dispositivo de ser conectado e operado via internet. Então, desde uma tostadeira, um micro-ondas, uma geladeira, entendeu? Um ar-condicionado, um veículo, entendeu? Um celular, entendeu? Uma roupa, certo? Um vestido, um sapato, entendeu? Uma casa. Então, tudo isso, né, pode ser conectado via internet e controlado. Então, sinais de trânsito, certo? E uma infinidade de coisas, certo? Então, há realmente aqui um forte tendência de que um plano, né, de IoT, certo? IoT, Internet das Coisas, venha a se substituir o Marco Civil da internet brasileira, que nós vamos ver mais na frente, que é uma lei, entendeu? Que organiza, entendeu, certo? A internet aqui no Brasil. Bom, mas vamos falar agora mesmo como funciona a internet, entendeu? Falar da internet é falar da sua arquitetura básica. Então, da mesma forma que um computador, como vimos na aula 1, ele tem camadas, né, de hardware lá a nível físico, né? As peças, né, mecânicas, eletromecânicas, os chips a partir. E no nível superior, o software, né, de várias camadas também o software, né, sistema operacional, aplicativos. Uma rede de computadores, no caso a internet, pode ser melhor compreendida e estudada se a gente estruturar a sua arquitetura, né, de fato como é, em camadas. Então, a arquitetura básica da internet é a arquitetura chamada TCP/IP. Então, que esse nome, essa sigla TCP/IP, certo? É devido aos seus principais protocolos. O TCP, que é o Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão, e o IP, Internet Protocolo, que nós vamos ver nos próximos slides agora. Bom, e por falar em protocolo, pessoal, o que é um protocolo? É um software específico que determina as regras e o formato das mensagens, né, para o transmissor se comunicar com o receptor através de rede.
Fazendo uma breve analogia com a comunicação humana, o protocolo seria formado pelas regras de um determinado idioma para a comunicação. Por exemplo, se você quer se comunicar com alguém em inglês, você tem que usar o protocolo em inglês. Então, todas as regras sintáticas e gramaticais no idioma inglês. Então, por exemplo, tem várias regras, né? O inglês, por exemplo, ele coloca o adjetivo antes do substantivo. É uma das regras. E inúmeras outras. Então, a internet, né, mais precisamente a arquitetura TCP/IP, é formada basicamente por 4 camadas de protocolos, né? Aí estão elas nessa figura, nessa pilha, né, nesse quadrado à direita. A camada mais superior de aplicação, depois a de transporte, depois a de rede e, por fim, a nível físico. O que são protocolos, né, de aplicação? São aqueles protocolos usados diretamente pelos aplicativos, pelos softwares aplicativos, né, que atendem às necessidades dos usuários, né? Temos vários protocolos, o web é um, e-mail é um, FTP é outro e tantos outros. Camada de transporte. Essa camada de transporte, né, da internet, do TCP/IP, é responsável por transportar as informações de uma aplicação ou um programa de origem, né, para uma aplicação, né, ou outro software destino, ou vice-versa. Ela é responsável pela comunicação que a gente chama fim a fim. Então sai, né, de uma máquina, de uma determinada aplicação, né, vai para uma determinada máquina ou dispositivo, qualquer lugar do planeta, numa determinada aplicação. Então, e esse protocolo é chamado protocolo de controle de transmissão. Por que controle de transmissão? Porque ele quebra a informação que vem da camada de aplicação em unidades menores, adaptando-a para ser transmitida via camada de rede. Então, o que é isso, pessoal? Aí temos um conceito bastante interessante, certo? Que geralmente, né, quem não realmente entende a arquitetura TCP/IP fica sem entender. Essas camadas aí que vocês estão vendo, toda ela quebra a informação que vem da camada de aplicação em unidades menores, que a gente chama de pacotes, certo? Para poder transmitir esse pacote para as camadas inferiores, também fazer o seu trabalho de transmissão, até chegar no nível físico, certo? E depois, quando chega essa informação em outra ponta, certo? Essa informação ela é remontada e entregada novamente para aquela aplicação destino. Assim, apesar de a gente ter uma ideia, vou dar um exemplo bem simples, né? Quando a gente faz um download de um arquivo grande, por exemplo, de tantos megabytes ou gigabytes, né, tem a impressão de que o arquivo vem como um todo, né, daquela máquina de origem que está lá, um exemplo, no Japão, até chegar no seu computador ou no seu smartphone, né? Você tem a impressão de que isso vem, né, por inteiro, entendeu? E de um passo de mágica aparece no seu computador. Não, isso não é verdade. A gente sabe que por baixo disso aí há toda essa arquitetura de internet, né, que quebra esse arquivo gigantesco que você fez o download em dezenas, centenas ou milhares de unidades de informação menores, que são os pacotes, e transmite esse pacote por toda essa infraestrutura de rede, certo? E esses pacotes vão chegando na sua máquina pedaço a pedaço, que a gente chama pacote a pacote. Quando chega, ele é todo remontado e entregado para a sua aplicação que você está utilizando, um browser, você está navegando, né, uma aplicação FTP, seja lá outra qual for, entendeu? E aí esse protocolo da camada de transporte, ele quebra essa unidade, né, em sequências e no caso ele fica controlando se essas sequências chegaram certo, na ordem certa ou não. Se estiver faltando algum pacote, alguma parte dessas informações, ele pede para retransmitir. E também é nessa camada de transporte que a gente tem um conceito de porta de comunicação. Essa porta de comunicação, ela identifica, certo, que aplicação roda naquela máquina. Protocolos de internet. Protocolos da camada de rede, né, IP, internet.
Esse protocolo da camada de rede, ele tem o principal objetivo transportar e rotear as informações, os pacotes, né, da rede máquina de origem até a rede máquina destina. Entendeu? Por que isso, pessoal? Cada máquina, cada dispositivo que é conectado à internet, ele está numa rede, geralmente uma rede local. E aí existe, como todos sabem, né, um equipamento chamado roteador, que trabalha no nível de rede, né, que conecta aquela rede local à internet, certo? E aí, geralmente todos os roteadores a nível mundial, que conecta todas as redes no mundo, certo? Ele tem esse protocolo IP, entendeu? Onde ele obtém, certo, o endereço daquela IP, entendeu? Daquela máquina, daqueles pacotes que estão vendo aquele endereço, e pega o endereço destino, que cada pacote ele tem, certo? O endereço de origem e o endereço destino, para onde vai. E aí o roteador pega, abre aquele pacote e roteia para uma outra rede destino mais próxima da rede final, para a qual aquele pacote está sendo encaminhado. E esse processo é feito diversas vezes, inúmeras vezes, certo? Da máquina, do equipamento de origem até o destino. E essa informação passa por diversos roteadores. Entendeu? A gente pode até fazer uma analogia dessa rede, né, da camada de rede da internet brasileira, da camada de rede, né, da internet, como se fosse uma rede, um sistema de distribuição dos correios, por exemplo, onde as cartas passam por várias centrais dos correios, né, e aí são encaminhadas para outras centrais até chegar naquele endereço final, né, que tem um CEP, rua, número tal, que identifica a pessoa. Então, basicamente, é uma rede também, entendeu? E a finalidade dessa camada de rede, né, do protocolo IP, basicamente, né, é rotear. Depois vem os protocolos de nível físico, que são responsáveis por quebrar novamente a informação, como eu já havia dito, em unidades menores, agora em bits, né, bytes, e transmiti-la através de meios físicos. Né? Quais são os meios físicos? O próprio ar, os cabos, entendeu? Para trançado, geralmente mais negócio. E as fibras óticas. Então, por exemplo, né, cada placa de rede, dependendo da tecnologia, seja Ethernet, né? Quando eu falo Ethernet, pessoal, não é internet, é Ethernet, é tecnologia, né, placa de rede local. Wi-Fi, Bluetooth, tem seu protocolo próprio, né, específico de transmissão. E aí no nível físico, né, essas informações são transmitidas assim em frames a toda uma outra tecnologia e protocolos também dessas camadas a nível físico. Vamos lá. Como funciona a internet? Eu aí coloquei esse desenho, né, da arquitetura, né, mais detalhada, né, para vocês ter uma ideia de que não é só o TCP, existe também outro protocolo de datagrama, o UDP. E no nível de rede, esse é o nível de transporte. No nível de rede, da camada de rede da internet, existe não só o IP, mas também existe o ICMP, o ARP e o RARP. E a camada física, a interface de rede. Então, na verdade, a arquitetura, né, TCP/IP é constituída por vários protocolos. Entendeu? Geralmente, quem quiser realmente entender bem como funciona a internet, geralmente um engenheiro de rede, um técnico de rede, ele tem que entender muito bem, certo, dessa arquitetura, um pesquisador, certo, um hacker do bem, entendeu? Ele tem que entender muito bem disso aí. Bom, por fim, já que a gente está falando muito em rede de computadores, não seria demais a gente conceituar. Uma rede de computadores é um conjunto de componentes de hardware e software interconectados com um sistema de comunicação capaz de trocar informação entre si. Está aí o desenho, né? Sistema de comunicação conectando computadores. Conecta só computadores, pessoal? Não. Conecta máquinas, dispositivos, conecta pessoas, televisores, né? Se lembra do conceito da internet das coisas? Conecta tudo que vocês puderem imaginar. Qual é o objetivo? Quais são os objetivos de uma rede de computadores? O objetivo básico é compartilhamento de recursos, né? E aí recursos entenda dados, impressora, software, né? Sistemas, né? Jogos, né? E etc. Né? Outro objetivo é confiabilidade.
robustez em caso de falhas de alguns de seus componentes. Então, porque se tem uma rede de computadores, então geralmente quem projeta uma rede de computadores projeta caminhos alternativos, projeta recursos alternativos, caso esse recurso, né, caia ou falhe, há um outro que o substitua. Então confiabilidade e robustez é um dos grandes objetivos da rede de computadores. Outra, economia e redução de custo. Então, economizar, certo? Então, reduzir. Um exemplo clássico disso, ao invés de você ter uma impressora para cada pessoa, você tem uma impressora para cada departamento. Então, você reduz a quantidade de impressoras por empresa e outros, servidor de banco de dados e etc. Meio de comunicação entre pessoas, máquina e sistema, como eu falei. Levar a informação certa ao local certo, no formato certo, as pessoas certas, no tempo e prazo certo, qualidade certa. Por que eu cito isso aí? Porque é interessante, porque tem muitas redes de computadores hoje em dia que são mal dimensionadas, elas estão saturadas, congestionadas, e aí a informação chega distorcida, chega no prazo certo, demora muito, e aí ela perde um pouco do seu objetivo. Então é como se uma rede de transportes, né, metropolitana de uma cidade. Então o objetivo é ela transportar pessoas, né, seja por metrô, ônibus, certo, naquele prazo. Se de repente essa rede está super congestionada, cheia de problemas, né, que as pessoas não conseguem chegar ao seu destino, perde um pouco do objetivo dessa rede de comunicação. A rede de computadores é a mesma coisa, ela tem um objetivo de performance, um objetivo de qualidade. E aí eu dou um exemplo, né, praticamente do nível físico de uma rede local de computadores, onde você tem um equipamento aí que é um hub, né, um concentrador, né, isso aí geralmente quem tem em casa, geralmente o próprio roteador, ele tem esses furinhos aí, RJ45, né, que você conecta, né, os cabos, né, geralmente aqueles cabos RJ45, né, para trançado, e aí você pode conectar vários. Tem interface de fibra também, você pode conectar várias estações ou dispositivos, aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, tem as estações dos dispositivos, são impressoras, servidores e tudo mais, entendeu? E aí você tem os servidores da sua empresa, né, gera a rede local, e aqui você tem um roteador, entendeu? Onde você tem as portas da rede local, LAN, Local Area Network, e as portas para o WAN dele, né, para a internet, entendeu? Que é uma rede de longa distância, e a partir daí pronto, certo? Toda a informação que sai e entra por essa rede e vai para a internet, né, ela passa por, como eu já havia dito, inúmeros roteadores, até chegar numa rede final que vai entregar a informação para a máquina certa e a aplicação certa. Você lembra do conceito de porta, né? Não é essa porta não, é a porta da aplicação, pessoal, que eu estou falando aqui, entendeu? Vamos lá. Como funciona a internet? Bom, na camada de rede nós falamos um pouco sobre, né, o protocolo, né, IP, né, que é o protocolo que faz o roteamento dos pacotes e tal. E nesse protocolo há um conceito interessante de IP, certo? Esse IP na versão 4, quem registra a versão 6, certo? Cada máquina tem um endereço outro na internet que se chama IP. E esse endereço tem esse seguinte formato, né? A.B.C.D, onde esses A, B, C, D são números de 0 a 255. Então, por exemplo, a gente tem aqui endereços, né, de IPs de máquinas, né? Um exemplo, 200.133.10.1, outro 192.168.0.2 e etc. Só para conhecimento geral, certo? Parte desse endereço identifica a rede local e parte identifica a máquina. Então, nesse tipo de endereço aqui, ou nesses dois aqui, eu poderia ter os três primeiros números, 201.133.1, 192.168.0, identificando a rede local, certo? E o último número, 1 ou 2, identificando a máquina, certo? Bem, conceito de porta. Como eu já havia falado, né, há esse conceito, né, esse é um conceito de camada de transporte, entendeu? Que identifica a aplicação que está sendo executada no seu computador. Imagina a seguinte situação. O usuário do computador com endereço IP tal, na internet, está usando
certo? Vários aplicativos, Internet Explorer, certo? O Windows Media Player, certo? Um jogo, um e-mail, um jogo online e vários outros aplicativos. Então, as unidades de informação que chegam, né, a partir da rede para o endereço dessa máquina ou desse smartphone que o usuário está usando, precisam ser entregue às aplicações corretas. E aí, o TCP ele identifica cada aplicativo que está rodando na máquina, lá, né, naquele endereço IP, um número, certo? Esse número de 0 a 65.535 é porta. Então, por exemplo, ele diz, ó, o meu Internet Explorer, o meu browser, o meu Mozilla Firefox está rodando nessa minha máquina aqui, certo? Na porta 1. O Windows Media Player está rodando na porta 2. O meu jogo, certo? Minecraft está rodando na porta 3. E aí, quando essas informações chegarem, né, para a máquina do usuário, naquele endereço IP, ele vai ser entregue à aplicação correta. Entendeu? Isso é similar, pessoal, a chegasse uma carta, a chegar uma ligação, né, para um determinado número de telefone e daí, certo, o PABX da empresa rotear para um determinado ramal, certo? Você chegar, né, se chega uma ligação para uma determinada empresa, tudo bem, mas vai ser em que setor da empresa, certo? Setor do ramal X. Então esse ramal XYZ seria equivalente à porta. Identifica, chegando na máquina a informação para que aplicação ela vai ser entregue. Bom, e aí tem portas padrões, ó, e-mail, né, os servidores geralmente, né, porque sempre na arquitetura da internet a gente tem o lado cliente, né, aquele aplicação que está lá rodando na máquina, né, o browser, por exemplo, uma aplicação cliente, e ele acessa um servidor que disponibiliza aquelas informações web. Esse servidor web roda na porta 80. Então, sempre quando a gente faz www, né, empresa.com.br, esse browser ele vai se conectar a um servidor em algum lugar no mundo que roda nessa porta, ó, 80 de um determinado IP. Então, essa porta, como eu falei, identifica essa aplicação servidor lá. E-mail, porta 25, FTP, porta 20 e etc. Eu já até dei esse exemplo aqui, né, dos endereços no meu telefone e mais. Bom, no Windows, né? No Windows a gente se a gente for ver a configuração lá nas propriedades do TCP/IP, a gente tem tudo isso que a gente está falando, o endereço IP, né, a máscara da subrede, o gateway padrão, que é o roteador, certo? E DNS que eu vou falar um pouco mais na frente, o que é isso? É o gateway, o roteador que acessa, e aí tem alguns comandos, né, no DOS que você verifica qual é o IP, o endereço IP da sua máquina. Ok? E assim, isso é interessante, que essa configuração TCP/IP, muitas delas é obtida automaticamente, né, através do protocolo de DHCP, que não é o nosso objetivo aqui. Então, mas geralmente, toda máquina, a partir do momento que você liga, ela obtém esse endereço IP. Serviço de internet. Então, temos vários serviços na internet. Tanto né, serviços que eu estou falando, serviços que rodam, né, em servidores. Um deles principais é o serviço DNS, outro é o web, www, outro é FTP, outro é e-mail. Serviços de DNS, de domínio, pessoal. Então, cada empresa, organização, pessoa na internet tem um domínio, certo? Ou seja, um nome específico que identifica. Então, a gente tem domínio de primeiro nível, né? Por exemplo, o sistema DNS se organiza em serviço de primeiro nível, que é os .com.br, Brasil.pt, Portugal, o que, né, United Kingdom, .org, etc. Domínio de segundo nível, né, .com.br, gov.br. Você tem o BR com tudo bem, governamental, órgão governamental, tal, militares, mil.br, etc. E outros subdomínios profissionais, né, ADV, advogado, engenheiro, bio, etc. Domínio de terceiro nível são os nomes das entidades das empresas. Entende? Havendo nome domínio, né, empresa.com.br, pode-se criar também subdomínio do departamento. Então você tem uma empresa.com.br e cria um subdomínio, departamento X, departamento de vendas, departamento financeiro, etc. E aí você nomeia, né, todos os serviços e marketing e recursos dessa rede internet da empresa. Então, por exemplo, pode dizer máquina 1, certo? Empresa.com.br vai para esse endereço, entendeu?
o servidor web da empresa, que é o www.empresa.com, tem um outro endereço. Então quem faz todo esse mapeamento de nomes das máquinas para um endereço IP, né, é o serviço de DNS, né, Domain Name Service. Ele é que faz essa tradução. Isso é um serviço básico, pessoal, distribuído a nível mundial, entendeu? Então, e também cada empresa ou operadora tem seu servidor DNS configurado lá para poder fazer essa tradução. Por quê? Porque aquela arquitetura que a gente viu da internet TCP/IP, ela trabalha, né, para rotear as informações de uma origem a fim. Ela não trabalha com esse nome da máquina, não. Ela não sabe, certo? Aquelas camadas da internet, ela não sabe o que é empresa.com.br. Para ela não faz nenhum sentido. O que para ela rotear as informações da máquina de origem, o que interessa é o endereço mesmo, né, dos pacotes, que é justamente esse endereço, né, que vocês estão vendo, o endereço IP mesmo. Então, quem faz essa conversão é um sistema chamado DNS. Serviços web, a gente já viu, né, foi inicializado na década de 90 por Timberlake, aí a internet começou a explodir. O protocolo HTTP, que é o protocolo de transferência hipertexto, né, é a partir dele que a gente navega e faz. A gente vai ver como é que é a linguagem, né, HTML, né, a linguagem da web. Agora, próximo. Pronto, aqui por exemplo, né, a linguagem web é toda feita através dessa linguagem de tags de rótulos chamada HTML. E aí está um pequeno documento, né? Essas tags elas começam, abre sinal de maior, a tag, né, sinal de menor, e depois novamente, né, essa mesma tag com a barra na frente. Então aqui por exemplo a gente tem, ó, um sistema, né, sendo modelado, onde você tem um recurso, né, de input name, onde você vai digitar, né, do tipo texto, o nome da escola. Depois você tem a quantidade de alunos, total de alunos, que você vai digitar um número, tipo número, e etc. Então é toda essa linguagem por baixo da web. Então tudo que você visualiza no navegador, ele vem nesse formato, através desse protocolo. E quando chega no browser, o browser transforma tudo isso aqui em informação e permite para você. Então quem trabalha com design tem que entender muito bem isso aqui. Quem trabalha com desenvolvimento web também, né, através de várias linguagens aí, né, .NET, JavaScript, né, para web, então você tem que entender muito bem a linguagem HTML, certo? Que hoje em dia está na sua versão 5, certo? Aqui tem os browsers mais importantes, né, que são que a gente conhece: Mozilla Firefox, o Chrome, Internet Explorer. Existe também o Opera, que é muito bom, e o Safari. Bom, a página HTML, né, ela constrói espaço multimídia, né, e a partir daí você tem endereço de web, que a gente chama URL. A URL identifica um recurso, por exemplo, empresa, né, a notícia tal. Se eu quero identificar o funcionário lá de matrícula tal, aí tem essa HTTP, né, FTP, eu quero fazer um download. Tem esse conceito de URL para localizar um recurso na web. Sistema de FTP, de transferência de arquivos, acho que muitos de vocês já fizeram upload. Então, tem várias aplicações clientes para fazer isso, né? FileZilla é um deles, acho que aqui está escrito errado, Cult FTP, LixFTP, etc. Serviços de e-mail, como todos vocês já conhecem, já tem também, entendeu? Então é sempre importante que o nome do usuário, né, é separado do domínio da empresa através do arroba. Conceitos de intranet e internet. Então, o intranet é uma rede interna da organização que utiliza essa mesma arquitetura da internet, só que ela está, entendeu, restrita à empresa, entendeu? A extranet, que é a rede interna, né, da internet, conectada a outras empresas, entendeu? De um modo privilegiado, né, que acessa os recursos. Então, por exemplo, uma rede interna de uma empresa, a intranet, ela é ligada à rede dos seus fornecedores.
entendeu? Então seus fornecedores podem acessar, certo? Ou a empresa pode acessar dos seus fornecedores como é que está o seu estoque, seus parceiros comerciais, as empresas que têm convênio, né? A extranet é uma extensão da rede interna de uma empresa, aquelas empresas que têm um certo nível de um relacionamento de confiança com aquela empresa, ok? Então é esse conceito aí. Bom, vamos falar um pouco agora sobre segurança da informação, de uma forma bem rápida, entendeu? Então, sabemos que é uma realidade, hoje nós temos várias ameaças de segurança, das fraudes, espionagem, certo? Vídeos de computador, então surgem ameaças, né, praticamente todo dia aí. Segurança da informação. Devido, né, à informação ser um patrimônio muito importante para as empresas, é importante, né, se investir em segurança e gestão em segurança da informação. E essas áreas, dependendo da empresa, ela é muito vital e está vinculada diretamente às presidências e às diretorias. A informação, né, como patrimônio, nós vivemos na sociedade de informação, onde, se a informação é tão importante, ela deve ser também protegida, certo? Independente da forma onde essa informação esteja, não só no formato digital, né, como também nos demais formatos, né, papel, né, e etc. Áudio, vídeo e tudo mais. E o que é segurança da informação? É um conjunto de técnicas, controles, mecanismos, procedimentos e práticas, regras e políticas necessários para prevenir e garantir o sigilo, né, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação, no sentido de reduzir esses riscos de segurança, certo? Os princípios básicos da segurança da informação são confidencialidade, que é garantir que a informação seja acessível apenas àqueles usuários autorizados. Então, só eu posso ter acesso às minhas informações de conta bancária, né, no meu home bank lá. Ou se alguém, outra pessoa, utilizar o sistema, né, por mim, né, ele está infringindo esse princípio da confidencialidade, do sigilo, certo? Sigilo também é quando você manda uma informação para uma determinada pessoa e só aquela pessoa pode ter acesso àquela informação. Se outra pessoa interceptar e acessar aquela informação, ela também, né, esse princípio da confidencialidade do sigilo, né, foi para o espaço. A integridade é salvaguardar a exatidão e inteireza das informações e métodos de processamento, é garantir que a informação não foi adulterada. Então, se você tem lá o seu saldo no banco, tá R$100, no outro dia aparece R$0 e você, né, jura de pé juntos que não fez nada, nenhuma operação bancária, então a informação não se manteve íntegra lá. Então pode ter sido atacado e alguém pode ter roubado dinheiro do banco. Disponibilidade é garantir que os usuários autorizados têm acesso às informações e ativos associados quando necessário. E todos os sistemas de hoje em dia, todas as informações que estão tem que estar 100% disponível para você, na hora que você quiser. Se não tiver, porque está havendo algum problema, entendeu? E ter esse problema tem a ver com o princípio de disponibilidade da informação. O que é um sistema seguro? O sistema seguro seria que um dos conceitos é que ele se comporte sempre como esperado. Você está sempre esperando que aquele sistema, você acesse ele abra, tem aquelas funcionalidades, né? Se de repente o sistema se comporta de uma forma diferente, então o sistema não é mais seguro. Então, e se algum desses princípios foi violado, também o sistema deixa de ser seguro. Então, por exemplo, né, o nível de disponibilidade, né? Se uma empresa ou uma operadora, né, diz que ela disponibiliza 99,9%, né, dos seus serviços, o sistema nunca cai. E de repente, né, o sistema passa uma hora, um dia, né, fora do ar, então infringiu o princípio da disponibilidade, o sistema deixou de ser seguro. E outros mais. Incidente de segurança. Qualquer evento ou comportamento adverso num sistema computacional ou na rede que está relacionado com a segurança da informação, né, e que seja capaz de comprometer a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade da informação. Na verdade, é qualquer evento relativo à segurança, no qual a política de segurança desse sistema foi desobedecida ou violada. Então, a gente tem inúmeros sistemas, inúmeros incidentes de segurança.
O sistema falhou, né? Pode ser decorrente de falha de hardware, de software, pode ser decorrente de roubo, destruição de informação, certo? Acesso ou uso não autorizado do sistema de serviço, ataque de redes de computadores a sistema, uso indevido de TI. Então tem uma quantidade imensa de incidentes de segurança. Esses incidentes são classificados quanto ao nível de gravidade ou severidade. Baixa são incidentes que podem ser tratados no período de 24 horas. Né? São vazamento de senha, né? Mau uso de hardware, software, né? Ações não intencionais, né? Má configuração, imperícia, varredura de sucesso, etc. Incidente de média, gravidade, deve ser resolvido em poucas horas, até 6 horas. Né? Download de material ilegal, violação de acesso, privilégio, né? Roubo de informações pessoais, informações sensíveis, roubo de propriedade intelectual, etc. E de alta gravidade, são incidentes que têm que ser tratados com máxima prioridade. São incidentes que têm a ver realmente com crimes, né? Pornografia, roubo de informações pessoais de grande valor, cartão de crédito, conta bancária, etc. Né? Invasão, né, de vídeos, né, que altamente maliciosos, né, que destroem, né, dados de informações. Então cada incidente ele pode ser classificado nesse nível de severidade. Bom, quando a gente fala em segurança, a gente sempre fala também as ameaças, né, que são aquelas agentes, aquelas ações, né, que podem, né, causar, né, riscos, né, aos recursos informacionais, entendeu? E essas ameaças, pessoal, podem ser só humanas, não pode ser ameaças naturais. Então, por exemplo, um tsunami, um terremoto, pode ser uma ameaça, e aí ele destruir todo um centro de dados de uma empresa. Então as empresas têm que se prevenirem também contra isso. Um exemplo foi aquele ataque de 11 de setembro lá. As empresas que tinham seu centro de dados lá, algumas delas fecharam a porta, certo? Porque houve aquela ameaça, ninguém previa que aquilo ia acontecer, mas aconteceu. Vulnerabilidades são as condições dos estados em que um determinado objeto do sistema se encontra frágil, né? Então, geralmente, o atacante, né, o agente ameaçador, ele explora, né, essas vulnerabilidades. Riscos são probabilidades de uma ameaça explorar uma ou mais vulnerabilidades de um sistema ou objeto, né, concretizando o incidente, a falha e provocando impactos e consequências. É o que tem nessa figurinha aqui. Então, sempre a gente tem essa sequência, né? O agente ameaçador explora a vulnerabilidade, né, porque, por sua vez, né, há riscos, que são essas probabilidades de ser bem sucedido ou não, essas ameaças, e aí ocorrem, né, os incidentes de segurança que causam impactos. Bom, essa área, né, de analisar riscos, né, saber o que é que está vulnerável, o que é que não está, entendeu? Qual é a probabilidade de sair e como gerenciar isso, como eliminar ou transferir esses riscos, né, para terceiros, certo? É uma área chamada análise e gerenciamento de riscos. Então, geralmente as empresas fazem isso, certo? As empresas que trabalham com segurança da informação e até mesmo segurança patrimonial, para poder minimizar ao máximo esse risco, sabendo que sempre ficará um risco chamado riscos residuais. A gente não pode eliminar todos os riscos. Política Nacional de Segurança. Política de segurança. Há uma norma ISO internacional chamada, né, de 27002 de 2013, que ela versa sobre política de segurança da informação. Isso é um documento que tem várias regras no sentido de proteger a informação da empresa. E essa política nacional de segurança, que segue essa norma ISO, né, 27002, ela tem que ser aprovada e publicada e divulgada para todos os empregados, para saber que essa norma realmente, né, ela deve ser seguida. E a política de segurança da informação, ela tem que estar sempre sendo revisada, como a própria segurança, num processo contínuo de desenvolvimento. A gente nunca pode pensar, a empresa, né, tem a norma ISO agora 27000 implantada, certo? Que trata de sistemas de gestão de segurança da informação, e a gente tem que se acomodar agora. Não, segurança tem que ficar com uma preocupação constante da empresa e das pessoas,
né, para estar sempre aperfeiçoando. E assim, a ISO, né, essa ISO, né, que é, se você for lá na ABNT, Associação Brasileira, você pode baixar essa norma ISO, acho que ela é paga, mas se encontra muita informação dela na internet. A ISO é um modelo de referência. Por que de referência? Porque ela só diz, né, o que fazer, ela é uma referência. Ela não diz exatamente, em um detalhe, como fazer isso. Cabe a cada empresa, né, fazer a sua análise de gerenciamento de risco e saber como vai implantar, né, na empresa, através de várias tecnologias e mecanismos, todo aqueles itens da política. E aí isso ela engloba tanto a segurança física, né, de colocar um porteiro lá na frente da empresa para que ninguém chegue ou roube, né, um computador, um servidor da empresa, até segurança lógica mesmo, né, com vários mecanismos de segurança lógica que a gente tem. Custos, né? A gente sabe que segurança tem um custo, né? Custo de financeiro, né? Custo de desempenho. Geralmente, quando se implanta segurança, há uma queda do desempenho, da performance. Um exemplo clássico, a máquina fica mais lenta, que você está usando um antivírus, né? O fluxo de pessoas, matérias e informações é reduzido, né? Então, quando a gente tem segurança, a gente tem mais burocracia para controlar aquelas pessoas que estão entrando, verificar se elas são elas mesmas, né? E etc. Então, segurança tem burocracia, tem regras. E assim, geralmente não dá para otimizar todos esses fatores. Você otimiza um e desotimiza outro. Usabilidade, por exemplo, a gente tem hoje em dia, por exemplo, quem acessa muito a internet tem aquele sistema CAPTCHA, né, que você pega, né, e tem que dizer o que aquela imagem é, aquele conjunto de letra de imagem, entendeu? E aí você não consegue ler aquelas imagens, né, e dar um refresh na tela para vir uma nova letra. Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, isso aí é uma afronta à acessibilidade, entendeu? Então, geralmente as pessoas com deficiências visuais, certo? Elas praticamente não conseguem entrar. Quando elas têm um sistema que tem esse sistema esse mecanismo de segurança CAPTCHA, praticamente é como dizer, você é deficiente visual, você não vai conseguir entrar. Porque como é que a pessoa vai dizer, digite o número que você está olhando, se você é um deficiente visual? Se bem que tem a parte de áudio, mas mesmo assim, certo? Para um deficiente visual, aquilo ali é horrível, entendeu? Pelo menos para as pessoas que eu já entrei em contato, ela fala, aquilo ali em termos de acessibilidade é horrível. Dá mais segurança, dá, mas prejudica a acessibilidade. É só um exemplo que eu estou dizendo, que você tem que ponderar muito bem, ver o custo-benefício de tudo isso. Crimes eletrônicos e virtuais. Artigo 1 do Código Penal Brasileiro. Não há crime sem lei anterior que o defina. Crime digital é um incidente de segurança da informação de alta gravidade, certo? Tipificado e definido no Código Penal. Então, se não tiver no Código Penal, pessoal, não é crime, entendeu? E, geralmente aqui no Brasil a gente costuma dizer direito da informática. Juridicamente falando, como um ramo do direito, o que existe são aplicações de direito civil, comercial, penal e tributário de jurisprudência aos ilícitos praticados via computador e internet. Então, existem crimes que já têm tipificação no Código Penal e são perfeitamente aplicáveis, né, quando se valem no meio virtual para serem concretizados. Estelionato, certo? E vários outros crimes, né, que estão lá, que são praticados via o meio virtual. Crimes que também podem admitir a consecução no meio cibernético. Tem uma infinidade aí que eu citei, então dê uma olhada. Crimes eletrônicos e virtuais, situação no mundo afora, né? Tem países como os Estados Unidos, a Inglaterra e Portugal mesmo, apresentam uma legislação bem madura, né, sobre crimes informáticos, certo? Lá em Portugal tem essa lei de criminalidade informática que desde 1991, muito à frente da legislação de vários países, né? O mercado europeu, os países europeus também. Aqui no Brasil, a gente tem algumas legislações recentes sobre internet e informática. Uma delas é o Marco Civil da Internet no Brasil, que é datada de 2014, pouco mais de 3 anos atrás, certo? Esse Marco Civil da Internet, ele, né, tem vários artigos, né, sobre, né, dos direitos e deveres, né, dos usuários, né, de internet no Brasil. Então, liberdade de expressão, ela preconiza
do uso sigiloso, inviolável da informação, certo? Do conceito de neutralidade de rede, né? Os provedores não podem filtrar ou bloquear ou discriminar, né, os pacotes na rede de computador, certo? E outras regras lá que é interessante vocês darem uma lida. Se eu não me engano, tem aqui aberto Marco Civil da Internet. Pronto. Senado Federal, projeto de Câmara de Lei, né, de 2014, estabelece princípios e garantias de direitos e deveres para o uso da internet do Brasil. Congresso Nacional, então tem vários capítulos, né, e leis, né, que tenta regularizar a internet, a proteção à privacidade, dos dados pessoais. Então tem vários artigos e parágrafos, certo? É um conjunto de 31 páginas. Esse documento, né, tá na internet e tá também na nossa aula lá como material complementar. É bom para aqueles que quiserem, né, se atualizar, dar uma olhada nesses itens. Vamos voltar lá para a aula, certo? Outra legislação interessante é a lei, né, que foi sancionada em 2012, né, a Lei 12.737, que ficou apelidada como Carolina Dirkmann, que ela é ator, né, da Globo. Né? Então essa lei ela trata dos crimes informáticos. Eu acho que eu tenho também ela aqui. Pronto, essa lei aqui, 12.637, datada de 30 de novembro de 2014, dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos. Altera a lei, Presidente da República, né? A lei dispõe de tipificação criminal de delitos informáticos da outras providências. Aí tem aqui, ó, invasão de dispositivo informático. Né? Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o objetivo de obter, adulterar, destruir dados, é crime. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Da mesma forma, aí tem, né, todos os detalhes, né, de crime de informática. Entendeu? Eu não vou falar sobre essa lei. Então, também ela está lá disponível para vocês darem uma olhada. E tem alguns links aqui, caso, né, vocês queiram aprofundar mais, né, sobre esse mundo. É interessante, pessoal, saber que essas leis existem, mas elas precisam ser regulamentadas a nível de estado e a nível de município. O que é regulamentar uma lei? Regulamentar uma lei via decreto é detalhar ela, né, e torná-la, né, apta a ser executada, a ser operacionalizada a nível administrativo. E isso não é só aqui no Brasil, como no mundo mesmo. Uma das grandes dificuldades de crimes cibernéticos é quanto a essa legislação a nível internacional, que às vezes um país adota uma lei, né, e o outro não adota. Crimes eletrônicos, né? Como eu falei, falta de legislação, regulamentação, jurisprudência de juiz, etc. Né? Recursos de forense digital, que é a investigação computacional, né? Acordos internacionais entre países. Aqui no Brasil, né, um incidente, né, um crime pode ser denunciado, né, ao PROCON. No Brasil também temos a Polícia Federal e as polícias civis de cada estado, que elas atualmente estão organizadas para também atender esse tipo de crime, né, pela internet, ou os crimes virtuais. Existe um conceito, inclusive, de delegacia virtual. Né? A nossa Secretaria de Defesa Social aqui em Pernambuco tem. Inclusive, se você quiser registrar uma ocorrência, você consegue registrar. Temos um site aqui brasileiro, que é safernet.org, que é voltado para a educação e denúncia de crimes pela internet. Então, se vocês entrarem nesse site, tem muito material interessante. Tá? Bom, e vista essa parte de crimes, a gente vai falar agora sobre o controle básico de segurança, certo? E sobre as ameaças, certo? Primeiro vamos falar dos malwares, que são programas prejudiciais que representam ameaças ao sistema de informação. Quais são os malwares mais conhecidos? Vírus, todos vocês conhecem, que é aquele programa malicioso que se hospeda numa máquina, se anexa num arquivo hospedeiro e depois ele tenta se reproduzir, replicar, infectando outros arquivos, tanto da sua máquina quanto dos computadores.
O vídeo só entra em ação quando é executado, né, na sua máquina, através da memória RAM, né, do microinfectado. Então tem vários tipos de vídeos, eu não vou entrar em detalhe. Vídeos de boot, né, que afeta o processo de inicialização do sistema operacional. Vídeos de macro, que ataca produtos da Microsoft, por exemplo, que trabalham com macro, Word, Excel, etc. Né? A macro são programas que automatizam tarefas. Vídeos executáveis, que eles agem nos programas com extensão .exe, etc. E vídeos polimórficos. Cavalo de Troia, certo? Que são programas maliciosos, que ele praticamente tem um caráter inofensivo, né? Quando você vê, ele é um programa malicioso que tenta apagar e destruir os dados, né, da sua máquina. Sniffer, né, como o próprio nome dele, é um farejador, ele está ali, né, xeretando na sua rede todo o tráfego, né, para interceptar algum dado ou não. O Spyware, que é o programa espião, esse programa pode estar instalado numa máquina, né, captando informações, por exemplo, dados bancários, etc. O Adware, que são programas, o Adware, que são programas coadjuvantes, que ficam incorporados principalmente nos navegadores, né, fazendo anúncios. Muitos deles podem ser também maliciosos. Port scanners, que são varredores de portas, né? Como eu falei, ele varre uma determinada rede inteira para saber o que está rodando ali naquela rede, e a partir daí ele vai atrás de vulnerabilidade, né? Através dos exploits, que são programas específicos para explorar a vulnerabilidade, entendeu? Através de rootkits e outras tecnologias mais, ele tenta explorar uma vulnerabilidade da máquina. A máquina está com uma versão antiga do sistema operacional, não foi atualizado, ela vai explorar aquela vulnerabilidade. O worm, que é um verme muito parecido com o vírus, certo? E esse worm, ele se autocopia, né, de micro a micro, ele gera um tráfego imenso de rede, certo? E geralmente ele pode se propagar a nível mundial. E o que está em moda? O ransomware. Ransomware é um software malicioso, né? Ele tem um misto de verme e vírus que ele infecta e destrói, né, os arquivos da máquina hospedeira, exigindo um resgate, que é o ransom, né, do proprietário do computador, a fim de devolver os arquivos e desinfectar o seu computador atacado. Agora, em maio desse ano, o mundo assistiu aterrorizado o maior ataque de ransomware do mundo, né, que foi o ransomware WannaCry. O WannaCry invadiu quase 500 mil de máquinas, invadiu sistemas britânicos, sistema de saúde, americanos, asiáticos, inclusive tivemos ataque aqui brasileiro, e exigia um resgate em moeda Bitcoin, que é aquela moeda digital, certo? Então tem um link aqui e alguns links aqui para vocês darem uma olhada. Ele explorava praticamente uma vulnerabilidade do protocolo, né, SMB, Server Message Block, do sistema operacional Windows. Bom, e depois desse ransomware surgiram outros, mas esse foi o de maior vulto. Engenharia social. Engenharia social é uma ameaça de tipo ataque que consiste em enganar, ludibriar os usuários através de técnicas de persuasão eficazes. É o verdadeiro 7-1, é enganar. Então, pensa aquela pessoa que não está bem informada ou não está bem treinada, capacitada, e chega alguém e tenta enganar. Então, esse ataque é muito, mas muito mesmo utilizado nos dias de hoje. Então, você tem, por exemplo, né, dá só um exemplo clássico, né? Alguém que trabalha numa empresa e atende uma ligação telefônica dizendo que é um amigo do gerente ou do diretor e precisa da senha, certo, do sistema financeiro da empresa, certo? E aí depois esse atacante, com muita lábia e credibilidade, né, até mesmo, né, tenta subornar essa secretária, né, que é geralmente mal paga, e ela, né, por ser ingênuo, não ter treinamento, oferece, acredita naquela informação, né, que está vinda por telefone, e fornece a informação. O que acontece? O sistema financeiro da empresa é atacado, e aí depois, certo, quando se vai descobrir, a empresa teve firewall, tem antivírus, tem tudo, mas falhou o elemento humano. Então, segurança é muito ampla, pessoal, envolve aspectos não só tecnológicos, como aspectos humanos. Antivírus, né, como todos sabem, é um sistema que tem que estar instalado nas máquinas, inclusive no celular,
e protege com uma gama enorme de software maliciosos e vírus. Certo? Esse antivírus ele tem que estar sempre bem atualizado, ele deve prevenir, detectar e remover malwares, né, do seu sistema. Tem vários antivírus aí. Firewall, sistema de detecção de intrusos. Um firewall, ele é um sistema, né, que ele é posicionado aqui entre a rede local do usuário e a internet. Então vocês estão vendo de verde aqui a internet, e aqui existe o firewall. Então ele protege todo o tráfego que vem da internet para a sua rede interna, entendeu? E também o tráfego que sai. Então aqui está um exemplo de uma rede que é segmentada, a rede interna, e aqui é a rede desmilitarizada, né, DMZ que eles chamam, e lá nessa rede você coloca os seus servidores, web, e-mail, DNS, servidor de arquivo, etc. E aí você consegue proteger, né, todo o tráfego, né, que vem da internet, né, para dentro da sua máquina e vice-versa, que sai da sua rede corporativa para fora. Então existem vários firewalls, inclusive muitos antivírus hoje em dia tem também recurso de firewall, e isso tem que ser utilizado, entendeu? Colocar uma máquina hoje em dia conectada diretamente na rede, sem antivírus, sem firewall, é pedir para em poucos segundos essa máquina estar infectada, cheio de vírus e malware. Outro controle básico interessante é a criptografia, né? Que é a ciência, a arte de escrever de forma de código, de tal forma que o destinatário só saiba se tem aquela chave, né, que decifre aquele texto. E existe a criptoanálise, que é a ciência de decifrar, né, e essas mensagens criptografadas, né. Criptologia está aí, né, as técnicas, tem várias técnicas, certo, de criptografia, principalmente a criptografia simétrica de chave única, onde você tem um texto original, a partir de um algoritmo criptográfico de chave simétrica, você criptografa todo esse texto e gera um texto cifrável, né, ininteligível. Só quem vai realmente conhecer é aquele usuário que tem essa chave que vai decriptar. Criptografia assimétrica ou de chave pública, que ela garante também, né, tanto só a parte de confidencialidade como autenticidade, assinatura digital, né, e é muito utilizada hoje em dia. Ela consiste em duas chaves, chave pública e chave privada, geralmente emitida por uma autoridade certificadora, certo? Aqui no Brasil nós temos várias, CERCO, CertSign e outras mais, certo? Esse certificado digital é guardado num token smartphone, e aí você consegue com o certificado digital, né, acessar desde home bank, enviar e-mails, né, criptografado, e é um recurso muito interessante de se usar, que garante realmente todos esses princípios que a gente viu de segurança da informação. Eu aconselho realmente quem não tem o certificado ter. Backup é outro mecanismo importantíssimo de segurança. A gente fala até que o backup tem que funcionar quando os demais mecanismos de segurança falhar. E o backup consiste numa cópia de dados, que se faz. Existem várias formas de backup: full, completo, incremental, aquele que é feito paulatinamente, a empresa que as informações vão sendo modificadas, certo? Os backups podem ser feitos em diversas mídias, né, DVD, fitas, HD, interno, externo, CDs, pendrive, etc. E é importante, né, que a empresa, né, guarde esses backups, né, de uma forma distribuída, não só naquela matriz, como outras empresas, como se tem aquele exemplo do World Trade Center, que as empresas que tinham todos os seus backups e informações ali, elas faliram mesmo. Geralmente quem faz backup ou coloca em outra mídia, em outra filial da empresa, ou coloca hoje em dia, que é atualmente sendo usado, na nuvem. Então muita gente faz backup hoje em dia, né, em nuvem, né, cloud, existe a tecnologia de cloud computing, computação em nuvem, que as pessoas fazem backup. Também tem que ponderar em termos de segurança, se esse backup em nuvem também está seguro, não vai ser acessível por pessoas. E se esse backup em nuvem tem informações sensíveis da empresa ou da pessoa. Capacitação e treinamento é aquilo que eu acabei de falar. Não adianta investir em políticas, tecnologias, sistemas, né, e deixar o capital humano da empresa despreparado para usar esse recurso e agir preventivamente. Aquele exemplo da secretária, pessoal. Divulgação da política de segurança na intranet da empresa, para toda a empresa, para todas as pessoas. Tem que haver transparência dessa política de segurança, né, para todos os empregados da empresa.
né? Promover sempre cursos, palestras de conscientização. Aí eu cito um exemplo de um vídeo, né, educativo, que é do CGI, Comitê Gestor da Internet Brasileira, né? Então, quem puder ter a oportunidade de assistir esse vídeo é interessante. Ele fala, né, praticamente sobre muita coisa que nós vimos aqui nessa aula, certo? Há uma cartilha de segurança, né, do grupo de resposta a incidentes para a internet brasileira, que é o grupo CERT.br, né, que é mantido também pelo CGI, Comitê Gestor da Internet Brasileira. Essa cartilha está lá em vários formatos, né, web, você pode acessar via web, e tem um formato PDF que inclusive está em material complementar na nossa aula. E tem também, como eu já falei, o SafeNet, que também divulga bastante essa parte de segurança, e também tem um canal de denúncia de e-crimes. E por fim, pessoal, eu gostaria de falar que a segurança é um processo contínuo, não se faz da noite para o dia, ele tem que estar sempre sendo aperfeiçoado, e depende do comprometimento, investimento e cultura de toda a organização. E outra máxima é que não existe informática, rede de computadores, internet, sistema 100% seguro. Sempre temos que minimizar os riscos, né, utilizando os mecanismos de segurança, os vários mecanismos. Não existe um único mecanismo que torne nenhum sistema 100% seguro. Eu já vi vendedor de antivírus chegar na empresa dizendo que o antivírus dele ia resolver todos os problemas da empresa, né? Então eu cheguei pro cara e disse, depois, né, que ele terminou a palestra dele, né, e falei, né, cara, segurança é tanta coisa, entendeu? Tu poderia ser mais ético e falar que o antivírus vai resolver determinado problema da empresa, e não dizer que é uma panaceia, que vai resolver todos os problemas da empresa, entendeu? Mas tudo bem, ele era vendedor, né? Vamos lá. Não existe nenhuma panaceia, né, tecnologia ou produto, né, que vai resolver todos os problemas inimagináveis de segurança da empresa. E por fim, a máxima de Bruce Schneier, que diz que o sistema mais seguro é aquele mais atualizado e gerenciado. Então vejam bem que ele cita, né, a atualização, manter os sistemas, os antivírus, tudo que é atualizado e bem gerenciado. Você sabe o que está rodando na sua máquina Windows, no seu servidor, você sabe o que tem no seu smartphone. Então, esse Bruce Schneier, que é um dos papas de segurança da informação, tem vários livros, é autor de vários livros de segurança, criptografia, etc. Ele afirma isso. Você tem que se manter atualizado e gerenciar, né, controlar todos os seus recursos. Então, se você tem isso, você tem o seu sistema seguro. Se você não sabe, né, o que existe dentro da empresa, o que está rodando, que mata os serviços que tem lá, então possivelmente você está vulnerável. Então era isso, pessoal, que a gente tinha que repassar nessa aula de internet e segurança da informação. Eu espero, né, que vocês deem uma olhada com mais calma no material que está online, e nos veremos em breve. Boa sorte!